bilhões. E as pessoas na praça ficam rezando, esperando o resultado. Fazendo ali a como que as pessoas reagem quando aparece a fumaça preta lá, e o pessoal continua em oração, eles ficam tristes por não ter uma decisão ainda? Como que é a reação das pessoas? O Eric já participou de 2 conclaves, né, Eric? Oi? Você participou de 2, né? O de Bento e o de Francisco. Em 2003 eu estava cobrindo mais do Brasil. Ah, tá. Mas você participou do de Francisco. Foi. Então, não, mas ainda mais quando é fumaça branca, quando começa o boca a boca, é fumaça branca, o povo solta o carro na rua e se o trânsito sai correndo. tiver condicionado, virou uma coisa turística e muito rara de se ver, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai ter um conclave e também ninguém sabe quando vai ter uma fumaça branca, porque pelos cálculos, né, que tudo ali é nos detalhes, pelos cálculos, tem mais ou menos a hora prevista de 2 fumaças no dia, porque o Vaticano calcula quanto vai durar a votação. Se aquela votação não tiver alcançado os 2/3, que é o necessário para eleger um cardeal como Papa, então eles queimam os votos, colocam substância para ajudar na cor preta da fumaça. Então, tem uma no final da manhã e uma no final da tarde, então as pessoas já ficam esperando aquela fumaça. Mas essa fumaça preta prevista, a fumaça branca pode acontecer fora de hora, como aconteceu pelo menos nos 2 últimos conclaves. Então, é uma coisa, é muito instantâneo, e Padre Fábio dizia que esse pode ser o conclave que vai ser mais assistido presencialmente, mas também o mais presente nas redes sociais. Sem dúvida. Já em 2013 já tinha as redes sociais, muita gente com iPhone muito bom, vocês até podem ver a diferença entre o conclave 2005 e 2013, as pessoas tudo com o celular na mão, todo mundo filmando. E esse vai ser pior ainda, porque agora tem muita mais tecnologia, então vai ser muito, muito visado esse conclave também do ponto de vista tecnológico. Então vai ser muito assim, né, o instantâneo da rede social. E até a expectativa criada também pelos grupos dentro da igreja, né? Os conservadores lutando aí para que seja um africano, né? Tem gente falando do Sara, que nem tá andando direito mais, falando do Burke, né, que já não suporta mais nem o peso dele. 88 anos, né? O Sara tá com 88 anos. O Sara tá bem idoso já, nem sei quantos anos tem. Vai fazer 80 anos em junho. Se o conclave tivesse demorado mais ele não voltava. Não voltava, então... Não, eu acho que alguns como ele, como o cardeal Sara, eles não... Eu acho que eles não vão ser eleitos. Não, jamais. Não. O tempo deles era o tempo do Bento XVI. O lugar deles era lá atrás. Eu acho que eles podem, Padre Fábio, e vocês, eu acho que eles podem guiar votos. Sim. Isso sim. Com certeza, porque eles são mais velhos, são mais experientes. Ser eleitos não. Ele, concordo. o Miller, não, acho. São 120 votos, né? De onde vem essa pré-direção dos primeiros nomes? Esses mais conhecidos, que todo mundo fala, eu acho que vai ser esse ou vai ser aquele. Se eu não me engano, são 7 ou 8 ali. Na verdade, não tem um número determinado. Isso é de acordo com as correntes ideológicas dentro da igreja. O que a igreja precisa para esse momento, ou o que a igreja quer? O que os movimentos querem? Eu não sei nem falar se seria movimento, né, Eric? Mas, assim, existe esse movimento. Essas alas, né? Olha, porque dizer assim, os perfis, né? Depois de 3 estrangeiros, os cardeais vão querer, ou será melhor para a igreja, um italiano, que desde 1978 não tem. Com João Paulo II, né? Porque a tradição ficou em Roma, com os italianos. Então, eram papas só italianos. Aí João Paulo quebrou, sendo polonês, Bento XVI sendo o tedesco, sendo o alemão, e Francisco sendo latino-americano, argentino, né? Mas por que por 400 anos, mas por que só foram eleitos italianos? Um puro barrismo, preconceito, uma xenofobia. Não, é porque começaram a eleger um atrás do outro, um italiano atrás do outro, na reforma protestante, na crise com os protestantes, porque eles tinham medo que os outros, já teve papa da Holanda, já teve papa espanhol, português, tinham medo de quando mais se distanciasse de Roma, mais tivesse influência protestante.
de se contaminar com heresias. Então, por isso eles ficaram muito com medo e pensavam que os italianos eram aqueles que mais expressavam a fé pura católica. Então, por isso, daí é que surgem esses perfis agora, e as apostas são direcionadas a esses, como vocês dizem, talvez uns 7, um 8, porque é isso, vão querer um italiano ou não, um mais conservador ou mais progressista. Então, é a nacionalidade, a teologia, o perfil, a acessibilidade que está direcionando esses ventos aí. Você consegue falar o perfil de cada um desses nomes cotados, Eric? Vamos ver se... Acho que sim. Vou fazer um resumo para não ficar muito longo. Você tem as imagens aí, Pedrão? Vocês falavam de 7, não. Era? Eu posso enumerar e procurar aí. Eu mandei ontem. Você tá... É porque como o Eric tá na tela também, aí não dá pra dividir não a dá tela pra... com... dá pra colocar aqui, né? Aí na geral aparece, né? Pode... Fala o primeiro nome. Lugar, então, a foto, não, a gente joga no monitor aqui no fundo. Ele aparece aqui do nosso lado. A gente joga na geral. Só falar o primeiro nome que o Pedrão já busca. Zuppi, Matteo Zuppi, de Bolonha. Cardeal Matteo Zuppi, de Bolonha, nascido em Roma, né? Ele é romano. É um dos nomes cotados. E qual que é o perfil do Matteo Zuppi? Ele se diz que ele é um de centro, um pouco centro-esquerda, mas procura ver em todas as alas da igreja. Aqui ele. Exatamente ele. Ele é novo, tem 60 e poucos anos. Foi bispo auxiliar aqui em Roma e depois o Papa Francisco promoveu a ser bispo de Bolonha e está lá. Tem um perfil muito conciliador, no sentido que ele vê as várias áreas da igreja como uma riqueza na vida da igreja. Então, se querem um conciliador para ver em tudo uma riqueza da igreja, mas não uma oposição, seria ele. Então, só que o que faz se pensar um pouco mais se ele ou não é porque ele é ligado à comunidade Santo Egídio, uma comunidade italiana, uma comunidade religiosa que tem um trabalho social. Então, isso, ser ligado ao movimento da igreja, ser ligado de verdade ao movimento da igreja, já custou a eleição do Cardeal Scola em 2013. O que fez ele perder força e Bergoglio ganhar, o Papa Francisco ganhar, foi que o Cardeal Scola tinha uma proximidade, não era que era membro mesmo, tinha uma proximidade com Comunhão e Libertação. Então, por isso que a candidatura, digamos assim, as chances do Cardeal Zuppi podem ser minadas, né? Por conta dele fazer parte desse movimento. Isso. Segundo. O próximo, vocês falavam do... O que, Padre Fábio? Na tela. Qual que é o segundo aí, o Eric? O filipino, o único asiático. O Tagle. Luiz Tagle. Luiz Antônio Tagle. É Luiz Antônio, não é? Esse é o que tá rolando nas casas de aposta, hein? Se eu fosse jogar uma grana, era nisso. Eu também. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso. Você acabou de pecar ao vivo aqui. Pega ele pecando, Pedro. Pega no corte. Não. Você não pode falar isso. O Tagle. É porque o Tagle, eu acho ele muito amoroso. Fala do Tagle pra gente, Eric. Então, ele é teólogo, ele é reconhecido como um teólogo, vem das Filipinas, onde eles têm uma grande comunidade católica lá, quase como a gente. Filipinas hoje é o maior país católico da Ásia, né? Até o Papa Francisco visitou as Filipinas, foi uma visita muito bonita. Então, tem cara de bravo. Quem o fez cardeal foi Bento XVI no último consistório do pontificado dele em 2012, mas só que quem o trouxe de Manila, a capital das Filipinas, para Roma, para a Cúria, foi o Papa Francisco, nomeou para o escritório no Vaticano que é responsável pelas regiões de missão na igreja, como a Ásia e a África. Então ele é teólogo, como eu falava, e só que ele pertence a uma escola, uma linha teológica que vê um certo novo começo da igreja no Concílio Vaticano II, então, há 60 anos. Então, é isso também, é o particular do perfil dele, que faz a avaliação
das chances dele ser eleito ou não. Papa, já se falava dele em 2013, só Sim. que como a gente sabe, né, ele não foi eleito. Vamos ver agora como vai ser. Então, o Papa Francisco trouxe ele para a pra equipe Roma. para trabalhar com ele. E deu para ele um ministério, que é o ministério para a vida dos leigos e a vida missionária. Então ele é o prefeito desse ministério, que nós chamamos de dicastério na igreja. Ou seja, uma pessoa que o Papa Francisco tinha Sim. extrema confiança nele. Seria uma continuação do trabalho. Seria uma continuação do trabalho de Francisco, sim. Que legal, legal. Podemos ir pro próximo? Eu gosto quando é japonesinho assim, ó. Não, e ele é uma encante pessoa. Uma humanidade. Sabe esse olhinho pequenininho aí? Eu gosto de olhinho pequenininho. Terceira aposta do nosso companheiro Eric. Peter de Budapeste, na Hungria. Cardeal de Budapeste. Quais são as características do Pito? Esse é o mais, digamos, é o mais conservador, exatamente ele. Ele é o mais conservador com chance, porque, como a gente falava, tem uns outros, e porque uns outros cardeais que nos últimos anos tomaram a frente de algumas discussões acaloradas na igreja, e eu acho que eles não têm força para conseguir a maioria na eleição papal, mas podem atrair votos, como eu falava. Então, esse herdor, ele não é tão velho, tem 72 anos, né? Para quem já foi eleito com 78. Se não vão querer um italiano, né? Mas ele estudou em Roma, fala italiano muito, muito bem. E tem um perfil, pessoalmente, ele é muito discreto, mas muito inteligente. Ele é reconhecido tanto como teólogo, mas também como canonista, né? Canonista é um jurista especializado no direito da igreja. E prudente e discreto, e dos papabili, dos que mais se falam, ele é o mais que se aproxima do pensamento de Bento XVI. Não é um Bento XVI por vários motivos, mas é o que mais se aproxima, é o mais que se aproxima. Então, os conservadores, os ditos conservadores, há uns 2 anos, estão falando muito nele. Então, a imprensa fala que é o candidato com mais força no conclave, com um nome forte, mas o que resta saber é se ele vai conseguir, né? Ou se vão conseguir elegê-lo. Se o Espírito Santo escolhesse ele, se arrisca um nome que ele escolheria como Papa? Nome? Ai. Isso é tão pessoal, né? Não, então, é muito difícil. Você acha que não dá pra arriscar assim? Muito difícil. Bento XVII. Eu acho que ninguém vai conseguir, ninguém vai ter a ousadia de escolher um João Paulo III, porque é muita responsabilidade. É muito peso. Um Francisco II também não. É muito peso. Mas talvez um Paulo VII, se for um Papa... Um João 24. Reformista, João 24. Um Paulo VII, esse sim. Talvez ele, que é próximo de Bento XVI, não sei se escolheria ser chamado Bento XVII. O Gregório, né? O Gregório também é um nome forte. O Leão. Leão, Gregório, que são nomes... Inclusive, mandaram essa pergunta, Padre Fábio. Se você fosse Papa, qual nome que você escolheria como Papa? Agostinho. Eu devia ter postado, velho. Eu devia ter postado. Eu devia ter postado, velho. Papa Agostinho, o primeiro do seu nome. O primeiro do meu nome, como foi Francisco. Nossa, não, eu vou te mostrar. Eu falei o primeiro de meu nome. Eu falei isso pra pessoa que perguntou hoje de manhã. Ela falou assim: pergunta pro Padre Fábio, né? Eu falei assim: ele vai escolher Papa Agostinho. E eu não sei, me dá uma sensação de paz com esse nome, sabe? Não é? Mas Agostinho é Agostinho, né, gente? O Papa, ele pode escolher. Ele tem uma opção de nomes ou ele pode escolher qualquer o que ele quiser. nome? Que ele quiser. Porque, na verdade, mas geralmente ele escolhe o então, nome de um santo que fez isso. Geralmente é um santo ou alguma personalidade importante dentro da transformação da vida da igreja. Porque quando ele escolhe um nome, ele já dita a linha pastoral que ele deseja seguir. Sim, que foi o que Francisco fez. Justamente. Então, geralmente, esse nome é dado a partir daquilo que eu desejo construir. Inclusive, antes da gente seguir para o próximo nome, eu queria pegar a opinião de vocês sobre determinado assunto. 2 pessoas me falaram em opiniões diferentes. Um me falou que o Papa Francisco era uma pessoa conservadora e que ele mudou
no seu pontificado ele se tornou outra pessoa. Não, mentira. E ao mesmo tempo que a gente conversou com o Miorim essa semana aqui, e o Miorim falou assim, cara, o que o Papa era quando cardeal, ele continua A sendo. mesma coisa. Ele não mudou. Não. Ele até mostrou. É o que o Eric falou. situações. Francisco nunca visitou Roma. Ele era um cardeal da igreja. Você concorda com isso também? Ele Total... nunca mudou. Não, e você Francisco também concorda, não mudou. Uhum. Era as mesmas Olha, ideias e ele continuou tendo ali, né? O modo como ele celebrava em Buenos Aires, ele continuou A celebrando mesma coisinha. com o Papa. E não foi E à também- toa, inclusive, que ele fez a opção de não usar todos os paramentos que são próprios do pontífice. Porque o próprio Francisco se dizia, né? Eu sou o bispo de Roma. Então, para ele era o bispo, ele não era o pontífice. Ele tinha essa coisa, né, maluca e ao mesmo tempo simplória de agir. Uhum. Não, Vamos- mas de certa forma ele era conservador, ele não mudou também, por opinião, por exemplo, muito polêmica, mas ele morreu dizendo a mesma coisa, a opinião dele, que é a opinião da igreja sobre aborto. Isso. Sim, contra o Então- aborto, né? Sim. Então, A única polêmica, acho que uma das grandes polêmicas, não sei se vocês concordam, é que uma das últimas polêmicas que o pontificado ele enfrentou foi a permissão, que a gente não sabe, afinal, de quem foi a iniciativa, se foi dele ou se foi do cardeal Victor Fernandes, de a bênção para casais irregulares, né? Que são casais Concordo divorciados, 100%. casais de mesmo divorciados. sexo. Eu Então, achei isso maravilhoso foi isso aí. uma Maravilhoso. polêmica, Incrível. a gente não sabe de quem foi a iniciativa, porque o Papa, em algumas coisas, ele era muito conservador de moral, então a gente não sabe. Como Mas diz nosso eu- amigo eu- Padre Fábio, né? A gente abençoou até chave de carro, né, Padre? Por que Justamente. não vamos E, abençoar? na verdade, Tem bênção pra cachorro. Mas eu acho que a galera no entendeu ritual. isso errado. Não, até isso, né? De pet como filho. Nossa Senhora, ele morreu também dizendo isso. Uma vez, uma senhora há pouco tempo se aproximou na audiência, né? Ele cumprimentando o povo. Ela pediu pra benzer um cachorro. Então, o senhor pode abençoar aqui. Ele pensou que era um bebê, não sei, num carrinho. Era um cachorrinho dentro de uma bolsa. Senhora, mas isso é um cachorro, não é gente. Ele falava, tem casal que prefere ter animal do que. Não, e na Europa isso é crescente. O povo deixou de ter filho pra ter cachorro. Ele fala. Então, tem opinião que ele nunca mudou. Ele é conservador. Conservador, sabe, algumas coisas. justamente. Uhum. É porque pra ala, né, mais extrema da igreja, era um progressista. A ala da extrema da igreja deixou de ser católica há muito tempo, né? Já... Não, mas até para os progressistas, os ferrenhos, Francisco não era como eles. Depois do sínodo da Amazônia e do sínodo da sinodalidade, muita gente ficou decepcionada, muita gente de esquerda ficou decepcionada. Porque o povo tava O querendo povo ordenação de questionava, mulher, o porque fim do queria, celibato. porque queria, e o Papa não concordou com isso, sabe? Porque são Ele disse que E são questões que Ele- Papa nenhum vai mudar. Ele pode? Pode. Ele é o Papa. pode mudar Pode, isso? lógico que ele pode. Ele é o Papa. Mas qual é o significado espiritual da mudança? Me dá um significado espiritual para eu mudar isso. Porque se for só um significado para satisfazer a sociedade, não vale a pena. Porque a igreja não está aqui para satisfazer a sociedade. Sim. Ela está para instaurar o reino de Deus no meio da sociedade. Claro, acompanhando os sinais dos tempos. E nisso a gente pode até entrar no perfil do próximo que se fala, o único da África, porque nessa grande polêmica, né, do final de 2023, quando o Vaticano publicou esse documento que permitia dar bênção a casais irregulares, como diz o texto, né, a polêmica sacudiu o mundo todo e ainda rende. Esse cardeal Ambongo, da África, que é a África é um país, né? Mas cada país tem a sua associação, a sua confederação de bispos. Então, esse cardeal Ambongo, Achou, Pedrão? Oi? Esse Como é o que é o Sara, nome? não. Esse é o Esse é o Sara. Esse é o Sara. Sara. Não. Sara, se falava dele em 2013, agora não se agora fala não dele, mais. Como que é o nome do próximo, Eric? Ambongo. Ambongo. A-M de Maria, Ambongo. Ambongo. Amibongo. Aí. Ó, Esse daí. Então, alguns dias, esse cardeal falou com os bispos da África, de vários países, elaboraram uma carta. Ele veio pessoalmente em Roma, pediu uma audiência, um encontro com o Papa Francisco, mostrou as assinaturas e disse: ó, santidade,
Por esse motivo, essa declaração do Vaticano de bênção a casais irregulares não vai poder ser aplicada na África e nesses países, a grande maioria dos países da África, por questões religiosas, a nossa sensibilidade religiosa, mas também por cultura, porque lá, principalmente homossexuais, são criminosos para a lei. Então, É crime, isso né? aí. E passivo de morte, inclusive. Tem pena de morte para Então, homossexuais. imagina, um casal homossexual, homoafetivo na igreja pedir a bênção e depois é arriscado ser É apedrejado na porta da igreja, junto com o E padre. a igreja participando de um crime, talvez, na justamente. percepção que eles têm lá. E o Papa disse, ok, tá certo, então não vai... E foi a mesma coisa, Eric, que o Bento XVI fez quando ele liberou o uso da camisinha, do preservativo na África, né? Nossa, eu falei isso numa aula. Foi a mesma coisa, E deu polêmica porque o professor não é de acordo, porque o Papa Bento, num livro entrevista, ele falou de mal menor, e mal menor, para alguns moralistas, não existe, né? Mal maior e mal menor, sei lá, o que... O mal menor seria matar com uma bola de canhão, o mal menor com uma bala de revólver. Então não tem mal menor, é o mal. Aí a gente estava na aula de teologia moral e não sei o que foi que a gente falou, não sei se foi de preservativo, alguma coisa, e eu joguei isso na aula, mas sem nenhuma pretensão, maldade. claro. Até porque você não é disso, Eric. A cara do Eric já rindo. Nossa senhora, o professor disse, a gente tem que ver o que o Papa escreveu realmente. Aí depois eu soube que ele não concorda dessa coisa de expressão mal menor, mas Bento XVI disse que, se eu não me engano, vocês me corrijam, ele disse que uma garota de programa, por exemplo, para evitar passar alguma DST, alguma doença sexualmente transmitível para o seu cliente, se usar o mal menor, o preservativo é o mal menor, do que não usar nada e, além de tudo, ainda passar uma doença. E então, ele teve a sensibilidade de pensar, países em que a contaminação pelo vírus HIV é gigantesco até hoje, século XXI. Né? Existem países onde a contaminação é gigantesca e ainda se morre de HIV no mundo, se morre de AIDS. E é um absurdo. Então ele teve a sensibilidade de falar, gente, libera o uso do preservativo para ver se contém essa contaminação. Né? Isso é sensibilidade. É preocupação com o bem maior que justamente, a vida. É o que a gente está falando. É o bem maior ou é o mal menor? É um bem maior. É hipocrisia demais ser contra uma parada dessa, me desculpa. Não, mas aí é o que o Eric falou, os moralistas querem morrer, porque eles se acham acima do Papa, né? É muito absurdo, é a mesma coisa que você querer condenar uma pessoa à morte, assim. Não fica julgando, não. Mas o mesmo Bento XVI provocou polêmica, se eu não me engano, foi numa viagem à África, e que ele falou lá que uma opção para estancar a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis seria o celibato. Seria impor a castidade. A abstinência, né? A castidade. Aí provocou também polêmica. Agora você imagina, num continente onde as pessoas têm até 2, 3, 4 mulheres, né? Tem que ter. Veja, gente, o Papa ele não governa só a cidade de Roma. É o mundo. Ele governa o mundo, culturas diferentes. É o que eu falei nisso. Né? A gente precisa de entender isso. Não tem como a gente falar, vamos agradar a Dona Maria, ali da paróquia do Berlandinha, né? Que palhaçada. Ele governa o mundo inteiro. Né? E ele precisa ter a sensibilidade de entender que toda a ação dele vai movimentar católicos, sejam progressistas, sejam conservadores, sejam doidos ou sejam sãos. Entendeu? Ele vai atacar. Então, ele é o Papa. Por isso que a gente fala. Eu sempre falo isso para vocês aqui na mesa. Se a gente tiver que errar, a gente erra com a igreja. Então, estamos com o Papa. Senão, não tem comunhão. Qual que é o próximo, Eric? Pra gente analisar aqui. A gente tá analisando pelas fotos. Deixem o like, gente. Esse aí eu achei, tem cara de ser bonzinho. Tem cara de bonzinho. Tem cara de sensato. Sabe? Tem cara de sensato. Esse aí eu achei cara de bonzinho. A gente vai analisar pela foto. O Eric dá o perfil e a gente analisa a estética. O próximo é Aveline, com 2 L's. Aveline, é italiano? Não, é francês. Francês, Aveline. Cardeal de onde? Marseille? Marseille, sim.
Olha aí. Ô, Terezinha, olha lá. Rapaz, Pronto, aí esse é visto o feliz. bonachão, porque é bem-humorado, sempre rindo, é jovem. O Papa Francisco o fez cardeal, então é de centro, não parece ser nenhum ferrenho de alguma ala da igreja, então. Mas é um típico do contexto francês, né? A França também, não somente politicamente, mas eclesiasticamente tem o seu perfil de bispos, de padres. A França, inclusive, teve rito próprio. A França é chamada de filha mais velha da igreja. E a França sustentou o cristianismo, sobretudo no período das invasões bárbaras do século IV, século V para frente, né? Sim. Então a fé foi guardada pelos franceses. Por isso ela é chamada de filha mais velha da igreja. Os franceses eram ferrenhos assim, né? Muito. Não, Era, não se não curvavam, ali, não. Um povo de bastante. É um povo que vinha, né, de uma tradição bem eles não forte se curvavam de jeito nenhum. A de gente vê os opinião. grandes Tanto- movimentos revolucionários. Né? Um abraço, A Napoleão. França né, já foi que tão fez. aliada. A França já foi tão aliada da igreja que quando o Papa mudou a sede dele, né, a sede da igreja, por 60 anos, foi em Avignon. Foi né, para França, saiu de Roma para França, para Avion. Foi lá, Já existiu passou isso, nove- então? uma Existiu. confusão. Coisa por política, porque, se eu não me engano, não sei se elegeram um francês como Papa ou foram os cardeais franceses que, por política, convenceram o Papa a mudar a sede do Vaticano para Avignon, que naquela época era na fronteira da Itália com a França. Hoje, depois da unificação italiana, né, a fronteira foi afastada um pouco para mais próximo de Milão, e agora Avignon tá distante, mas naquela época era mesmo na fronteira, então escolheram a primeira cidade depois da fronteira com a Itália para a sede do papado. Então, mas isso, olha, provocou uma confusão política, religiosa, nossa senhora, Mas dividiu em muito a igreja. compensação, toda crise política religiosa traz a sustentação espiritual da igreja. Vão surgir nomes como Catarina de Sena, Grande. doutora da igreja, leiga, doutora da igreja, que vai escrever um tratado a respeito da sede vaticana. E ela convence o Papa a voltar para o Vaticano. Então, muitos santos se forjam nesses momentos de crise. Né? São criados pela crise. Sim. Sim, é um período muito bonito. Da história da igreja é um dos períodos que eu mais gosto disso. Porque movimentou muito a igreja com os santos, com a fortaleza, o povo também, mas também como a igreja resolveu essa confusão. Então, é um tempo muito interessante. Complicado, foi difícil, mas superado é muito interessante de se estudar, de se falar. E o próximo, Eric? Próximo, que está muito em evidência por causa da guerra na Terra Santa, Pizza Bala, com 2 Z's e 2 L's. É tudo pizza junto. mesmo? Pizza Bala. Pizza de pizza, É pizza mesmo, Bala. cara? Porra. pizza e bala. Sim. Esse é o segundo italiano, né? Não, não, é o segundo, é É o depois do segundo Zuppi. italiano, né? Tem o de Bolonha. Só apareceu pizza. Põe cardeal, pizza. Cardeal você vai encontrar aí. Galera, deixa o like na live aí. Vai lá no tá joinha. com mais de 1000 pessoas aí. Contribui pro Aproveitar, like. Cada mandar like beijo. o YouTube entrega pra 5 a 10 pessoas, velho. Então ajuda a gente aí. E o tanto que esse assunto é interessante, sobretudo para a comunidade católica, vocês compartilhem também esse vídeo para chegar em mais pessoas, porque é tanta gente que Né? pergunta lá no meu canal Sim, mesmo, o pessoal sim, perguntando e falando. É o Patriarca de Jerusalém, Eric? Isso, é o Patriarca de Jerusalém, sim. Olha ele aí. Olha, Patriarca tá de Jerusalém? passando entre- Porque Jerusalém é a igreja patriarcal, primeira série. Microfone, padre. O padre tá falando que você vai no banheiro. que Explica aí, por favor, o Eric, por que ele é o patriarca de Jerusalém? Porque, inicialmente, no primeiro milênio, nos primeiros séculos, existiam, junto com Roma, outras 4 importantes dioceses, que foram fundadas por apóstolos. Então, por mais que Jerusalém foi onde começou tudo, né? Jesus morreu lá, morreu e ressuscitou, mas lá o apóstolo de lá, o bispo da cidade, foi o apóstolo Tiago,
Então, lá era um patriarcado, ainda hoje, né? Depois tinha Istambul, tinha Antioquia, que o primeiro bispo foi São Pedro, antes de São Pedro vir para Roma. E também tem Alexandria, no Egito, que se acredita que foi São Marcos, evangelista, que escreveu um dos evangelhos, e fundou a diocese de Alexandria, que ainda hoje é um patriarcado. Também tem Roma, que não é um simples patriarcado, né, porque um patriarca é subordinado ao Papa. Até o pontificado de Bento XVI, Roma era chamada de Patriarcado do Ocidente, mas Bento XVI tirou isso porque disse que o Papa não só é o patriarca dessa metade do mundo, né? O Papa é o pai espiritual dos católicos do mundo inteiro, então ele é mais do que um patriarca. Então, por último, a mais nova dessa lista de dioceses importantes é Constantinopla, que hoje é Istambul. Eles têm uma ligação, eles acreditam que a diocese foi fundada e foi governada pela primeira vez por Santo André, que era irmão de São Pedro. Então, depois, quando, infelizmente, houve o cisma do Oriente e os católicos do Papa se separaram dos cardeais que começaram a se chamar ortodoxos, eles começaram uma rivalidade, né? Dizendo, olha, vocês aí em Roma dizem que tem que governar o mundo inteiro porque a Roma foi fundada pelo chefe dos apóstolos, mas aqui em Constantinopla, a nossa diocese foi fundada pelo irmão de São Pedro. Ele não foi chefe dos apóstolos, mas ele foi chamado primeiro do que o irmão. Porque no Evangelho diz que primeiro Cristo chamou para ser apóstolo André, e André chamou o irmão dele, Pedro, e assim os dois se conheceram. Então, por isso que essas 5 cidades são chamadas de patriarcados, por causa dessa fundação pelos apóstolos. Que legal, velho. Primeira vez que eu escuto essa história. E quais são as características do Pizza Bala? Ele também é um de centro, eu diria um de centro-direita, é um homem muito de diálogo, um homem muito próximo lá do povo de Jerusalém. Ele vive em Jerusalém há quase há mais de 30 anos, chegou lá como um simples frade, ele é frade franciscano, chegou lá como um simples frade, estudante, depois se tornou provincial, né, que é o chefe dos frades da Terra Santa. Depois de provincial, se tornou administrador apostólico, quando o Papa aceitou a renúncia do patriarca da época, e enquanto se decidia se ia nomear um árabe ou não, deixaram o Pizzaballa como bispo administrador de lá. E quando todo mundo pensava que Pizzaballa seria trazido pelo Papa Francisco para trabalhar em Roma, como Tagle, o filipino, o Papa o nomeia patriarca de Jerusalém. Então, um franciscano italiano que tinha sido administrador temporário da diocese, o Papa nomeou como patriarca, não nomeou um árabe. Mas, apesar disso, de ser um estrangeiro e tudo, ele como eu falei, ele é muito próximo do povo, muito amado, e também é bem visto, e agora se projetou ainda mais no cenário internacional e no cenário eclesiástico, com o conflito na Terra Santa, né? Você acha que um Papa de Jerusalém pode influenciar algo naquela região? Você acha também, padre?